Olá, meus amigos leitores. Nós estamos em uma coleção interessante, né? Estou trazendo para vocês os livros do Johnson Spencer. Olha que tanto de livro legal. E hoje nós temos o livro aí do Gerente Minuto. Isso mesmo. Eu trouxe para vocês Quem Mexeu no Meu Queijo, que eu vou deixar no card. É um livro bem bacana. E também já trouxe outros que eu vou citar aqui, mas daqui a pouco a gente vai chegar em todos eles, hein? Imagina que você quer aprender com o melhor gerente do mundo. Eita, poxa, hein? Que você pudesse levar lições aí de empreendedorismo para você gerenciar a sua empresa ou para você trabalhar como gerente em outro lugar. Então esse livro vai trazer para a gente ali algumas lições, no caso 3 em específicas, que vão tornar você um líder melhor e como se tornar um treinador de líder. Por isso que esse livro é um livro impressionante, é um livro interessante. Ele, inclusive, é um dos mais antigos aqui da minha coleção. Ele está no 2019, eu comecei essa biblioteca aqui mais ou menos em 2017. Eu venho aplicando o que ele ensina na minha empresa, nos meus funcionários, e assim, tem dado bastante resultado junto dos meus liderados. Acho um empreendimento bem bacana. Ele também serve para filantropia. Sim, você que faz um trabalho ministerial ali na igreja, você aplicar essas técnicas aqui no corporativismo e na filantropia vale bastante a pena. Ele foi lançado em 1982, esse meu aqui pela editora Record, ele é da edição de 2013, tem 16 capítulos bem curtinhos ali, bem explicativo, bem leve, em 111 páginas. A divisão que eu vou fazer aqui não vai ser por capítulos, e mais pelo enredo do conteúdo do livro, que vai ficar muito mais interessante do que explicar capítulo por capítulo, igual convencionalmente eu faço nos outros livros, tá bom? Ele vai começar ali com um jovem aprendiz batendo na porta do senhor Gerente Minuto. Ele é um gerente bem famoso na sociedade, onde ele tem bastante tempo disponível e é um gerente de bastante sucesso. Então ele quer aprender de onde que vem o sucesso dele e como que ele faz para gerir os seus liderados. Ele marca uma reunião ali e é dito para ele que ele só não pode na quarta-feira das 9 às 11, que é justamente na reunião dos liderados dele, mas nos outros dias ele tem bastante tempo, ele já começa a questionar, ué, que gerente é esse que tem muito tempo disponível, quando os demais não tem tempo para nada. Aí ele vai explicar para ele, já na reunião, que ele resolve todos os problemas dele em apenas 1 minuto. Ele vai deixar aqui no livro claro que esse 1 minuto não cabe em todas as ocasiões, mas em média ali 1 minuto é um nominal para dizer o quê? Que ele leva pouco tempo para gerenciar os seus problemas. Eu já trouxe para vocês aqui o livro do Pai Minuto, então as ideias são basicamente as mesmas, é porque o Pai Minuto eu li recentemente, e ele é voltado para aplicação na administração dos filhos, e o Gerente Minuto mais para o empreendedorismo. Então ele vai bem focar aqui a diferença entre eles, por isso que eu trouxe os dois. Esse aqui é legal, comecei a aplicar agora com os meus filhos e estou vendo bastante resultado. Esse eu já aplico bastante tempo, é um livro que eu indico bastante, e ele serve de referência aí para você administrar as equipes. E o Gerente Minuto vai falar, o rapaz vai duvidar dele, fala assim, como assim você consegue em 1 minuto fazer isso? Ele fala assim, olha, eu não vou te explicar não. Eu vou deixar com que a minha equipe explique para você. E coloco ele para falar com 3 funcionários da equipe dele. É interessante isso porque quando você fala de si, parece algo ególatra, né? E a validade do que você está falando é muito mais poderosa quando é um terceiro falando de você. E quanto maior a distância desse terceiro, mais importante é a validação. Imagina você falar que você é uma pessoa humilde. Já não é só por estar dizendo. Mas se a sua mãe disser que você é humilde, opa, já tem uma importância, né? Porque é alguém que não é você, mas ainda assim é alguém muito próximo, né? Que seria a sua mãe, é claro que ela vai falar bem de você. Agora, imagina alguém que trabalhou com você há 10 anos atrás, que está do outro lado do mundo. Opa, faz muito mais diferença, né? É uma pessoa que não está ali no seu ciclo social, é uma pessoa que não é alguém que tem um carinho por você. Então é justamente por isso que ele pede para que os liderados dele falem dele. É interessante porque muitas vezes os nossos liderados falam mal da gente, né? Mas quando você faz um trabalho de excelência, eles vão falar assim, bem de você. E é bacana você ter uma equipe assim que sempre elogia. Então ele vai ter uma reunião com o Trenel, que vai explicar para ele as técnicas do objetivo minuto. São técnicas onde você vai listar os objetivos que o funcionário deve fazer, e esses objetivos devem ser avaliados periodicamente. E após essas avaliações, cada um dos objetivos que são listados, esses objetivos devem ser curtos, que caibam apenas uma página, de no máximo 250 palavras, ainda 250 é muito. São objetivos simples, em tópicos listados na reunião, e cada vez que você atingir um tópico, você revisa todos os objetivos para você avaliar o desempenho daquele objetivo. Se aquele objetivo foi atingido com bastante desempenho, se precisa reavaliar os próximos objetivos, ou se precisa refazer. Olha que interessante, eu estava numa livraria, numa feira do livro, né, e vi a capa desse livro aqui. Olha que capa legal! A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Na hora que eu li, eu falei, eu preciso disso. Eu preciso disso agora na minha vida. Comprei o livro pela capa. Quem fala para não julgar um livro pela capa, eu julguei positivamente e me surpreendeu muito. O Scrum é um livro assim, que mudou as técnicas que eu aplico na minha vida. Inclusive, esse daqui eu comprei ali em 2019, um pouquinho antes do período pandêmico, e já comecei a aplicar ele na época. Eu estava fazendo uma reforma na cozinha, e reforma, você sabe que é um negócio que sempre perde muito tempo. Eu consegui, não só no período e no orçamento que eu tinha, reformar
transformar a cozinha como uma área de serviço e ainda estender um pouco mais para botar uma laje lá atrás. Então, assim, são conhecimentos dos livros que eu leio e falo assim, eu preciso disso. E realmente esse livro entrega o que fala exatamente como esse. E nessa reunião com o Trenel, ele vai dar exatamente as dicas que esse livro aqui desenvolve em várias páginas. Vou trazer ele depois para vocês, inclusive já estou lá. Já pode ir lá me assistir que eu vou falar sobre ele também. Então aqui ele vai falar justamente essas avaliações de comportamento dentro das listagens dos objetivos. Então o jovem começa a aprender ali como funciona o objetivo minuto. Lá no final eu vou falar um pouco mais sobre ele. Na segunda reunião é com o Levi vai falar sobre o elogio minuto, e elogio minuto é simplesmente você, após da atribuição do funcionário, da sua equipe, né, você vai observar ele de perto. Você vai dizer o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, e você vai acompanhar para ver se ele está fazendo de perto. E isso é importante, esse acompanhamento, porque às vezes o funcionário é novo, às vezes ele não sabe executar a tarefa, e ainda que já saiba, é bom você supervisionar no início para saber se ele está fazendo do jeito que você precisa. Não é jogar o cara lá e falar assim, se vira. É você acompanhar, ver se ele está fazendo direito, acompanhar se ele está fazendo errado, corrigir os caminhos, as rotas. E esse tipo de avaliação do elogio minuto é basicamente para que você corrija a rota com elogios. Sim, ele está fazendo certo, você fala, opa, parabéns, esse aqui é o caminho correto. Opa, parabéns, esse aqui é o lado que você deve ir. Opa, olha só, é assim que você deve fazer. E não com críticas e reclamações. Justamente porque o próximo tópico da reunião vai ser a repreensão. Então, nesse tópico aqui, é onde você vai apenas elogiar e informar como ele vai ser avaliado, como ele tem que executar e como que você vai supervisionar aquele tipo de coisa. Esses 3 tópicos são importantes, porque você, como vai acompanhar de perto, você deve, a cada tópico que ele fizer positivo, elogiar imediatamente. Essa parte é muito importante, porque você vai mostrar como você se sente. Fala, olha, parabéns, você fez certo, é isso que eu quero, fico muito feliz quando você acerta. Isso eleva a moral e a autoestima do funcionário, e ele vai entender que toda vez que ele fizer algo positivo e correto, ele vai estar no caminho certo, ao invés de trabalhar sob muita pressão. Assim, pressão é normal em todos os lugares, né? A gente quer alcançar alguns objetivos. Mas elogiar o funcionário, quando ele está no exercício da função dele, quando ele acerta, é algo que deixa a gente muito feliz e de muito bom humor. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso no final também. Você faz uma pausa e encoraja ele que ele deve continuar sempre fazendo daquele jeito até que ele entenda toda a função e você solta ele para ele ficar à vontade. De preferência, um aperto de mão que vai simbolizar bastante o seu relacionamento ou só um toque no ombro para dizer parabéns, você está fazendo um bom trabalho. Esses são os ensinamentos do elogio minuto. Depois ele vai numa reunião com a senhora Brau. Ela vai explicar para ele sobre o terceiro tópico, que é repreensão minuto. A repreensão minuto é você, mais uma vez, informar que ele vai ser avaliado, como que ele vai ser avaliado e dizer para ele que algumas coisas não vão sair como deveria, e isso é normal, todo mundo erra. Nós vamos falar sobre isso. Mas o mais importante é você não repreender alguém por fofoca. Você deve, como gerente, como gestor, como líder, verificar se aquele fato é verdadeiro. É claro que alguns liderados, líderes da sua equipe, sempre vai te informar, olha, fulano fez isso. Mas você não vai só pela voz de quem te informou, por mais confiante que seja essa pessoa. Você vai monitorar e vai avaliar até que você tenha uma prova cabal de que aquilo ocorreu. E não para incriminar aquela pessoa, mas que você possa corrigir a rota para que a equipe como um todo atinja o objetivo final. Porque esse é o objetivo da equipe, né? Não é julgar e recriminar alguém para que você possa esnobar ou exibir. Não, é para que você corrija o erro e possa elogiar para quando ele estiver acertando. Você vai fazer mais ou menos o mesmo tópico. Vai confirmar que ele errou, vai dizer que vai ser como que foi que você deveria, como ele deveria ter feito, porque afinal de contas você informou para ele no elogio minuto como deveria ser feito e ele, por mais que soubesse o caminho, acabou fazendo errado. Imediatamente você vai mostrar o erro dele, de forma isolada, claro, somente para ele, e corrigir o caminho dele de forma específica. Olha, você errou aqui. O grande segredo dessa parte é você mostrar para ele que o erro dele, o comportamento dele está errado, mas não ele. O funcionário é um funcionário querido, o liderado é uma pessoa querida, o seguidor é uma pessoa querida. O comportamento foi desaprovado. Isso é muito importante, para ele entender que ele não é uma pessoa errada, mas aquele comportamento é um comportamento bem-vindo. Muitas vezes esse tipo de coisa acontece. E essas podas é o que justamente faz com que a árvore cresça no caminho correto. Mostra como você se sente, que você se sentiu frustrado, chateado com aquela situação, e mais uma vez você aperta a mão dele, esse toque é importante, uma confirmação psicológica do que você está afirmando e que ele faz parte do seu time. O toque mostra que você é uma pessoa que entende a relação do outro, mostra uma empatia, e que ele é uma pessoa querida, uma pessoa bem-vinda, então você vai mostrar que você aprova ele como uma pessoa da sua equipe, mas não aprova aquele comportamento. Entendeu? Então esses são os 3 pontos: objetivo minuto, elogio minuto e a repreensão minuto. O nosso nosso estagiário ali, o nosso jovem que está aprendendo, então ele volta para uma reunião com o gerente minuto
e fala para ele assim, olha, eu aprendi muito aqui na sua empresa. Ele fala, me mostra. Mostra o que você sabe, né? Parece um Gil ali quando aprende Kung Fu que vai treinar ali junto do seu mestre ali, né? Então, ele vai falar assim, vai conversar com o gerente minuto, e o gerente minuto vai explicar um pouco mais minuciosamente como são essas 3 técnicas. Eu vou deixar só os detalhes mais importantes aqui dessa parte, porque essa parte compõe toda a segunda parte do livro. Ele vai colocar que você deve, para o funcionário, estabelecer objetivos que ele deve executar. Esse é o objetivo minuto. Mas como é que vai funcionar o estabelecimento desses objetivos? Ele vai falar, por exemplo, num jogo de boliche. Quando você vê o jogador acertando um strike, derrotando todos os pinos ali na bola, ele fica feliz, ele fica exaltado. Por que isso acontece? Porque ele tinha um objetivo em mente, ele sabia qual era o alvo que ele devia atingir. Quando todos os pinos são derrubados, ele atingiu o objetivo. Então o teu funcionário ele tem que ter uma meta a ser atingida, uma meta humana. Ele tem que saber qual que é o trabalho dele naquele dia. Ele tem que saber qual a meta dele naquele momento. Olha só que interessante. Quando você vai treinar um pombo, ele fala esse exemplo aqui no livro, né? Você quer que o pombo ele caminhe um determinado período, passe por dentro de um círculo e aperte uma campainha. Então você não vai chegar e dizer para o pombo o que ele tem que fazer. E isso é muito importante, porque o animal não entende a linguagem humana e já vou dar outro exemplo sobre isso. Você vai colocar um petisco, um elogio, no caso para o animal, é um petisco. É algo que ele almeja, algo que ele deseja. Todos nós desejamos um elogio. Você vai colocar no meio do caminho ali, numa parte do processo, uma meta. Então, quando ele chegar, ele caminha aquele percurso e pega aquele petisco, ele vai entender que ele tem que caminhar até ali para poder pegar aquele petisco. Quando ele entender isso, você coloca o petisco um pouco mais distante. Então, ele vai andar um percurso maior. Depois, você coloca o petisco no círculo, ele vai caminhar e entrar no círculo. Então, esse processo, ele vai entender que ele vai chegar até lá no ponto onde tem que tocar a campainha e quando tocar a campainha ele recebe o bônus. Então o pombo ele vai caminhar o trajeto, passar por dentro do círculo e tocar a campainha e vai receber o seu bônus. Por mais que você tire o bônus, ele já entendeu que o processo é esse, para que ele ganhe o bônus, ele ganhe o alimento. Legal, né? Treinamento de pombo. Ele vai dar outros exemplos. Mas um exemplo importante aqui, por exemplo, da criança, porque nós estamos treinando humanos. A criança, quando ela começa a andar, o pai fica feliz, abraça, beija, comemora. A criança entende aquele sentimento de felicidade. Então ela vai desenvolver ainda mais aquela habilidade para que receba ainda mais elogios. Quando ela começa a falar, você não vai dizer para ela quer solicitar um copo com água. Olha, por favor, me dê um copo com água. Mas ela vai começar água. Claro que um adulto de 21 anos pedindo água no restaurante não vai receber nada, né? Mas quando é criança, ele está aprendendo o processo. Então ele começa com água, me dê, a dar, por favor, me dê um copo d'água. Então você entende que é um processo das metas que são executadas. Então o primeiro processo do gerente minuto é justamente esses objetivos, é assim que devem ser traçados. Você deve colocar metas pequenas para que atinja um objetivo grande, mas que fique bem claro e bem definido que o objetivo da sua equipe é aquele. No caso, por exemplo, do boliche, era atingir o pino. No caso do pombo, era chegar no ponto. No caso da criança, era aprender a andar e falar. Quando você vai, por exemplo, você tem um animal, um cachorro na sua casa, esse exemplo é muito legal, esse exemplo inclusive é um exemplo do C.S. Lewis aqui no Cristianismo Puro e Simples, vou deixar no card para vocês, porque esse livro aqui é impressionante o que ele traz aqui, justamente nesse artigo número 4 sobre transposição. Ele vai dar um exemplo, por exemplo, que o cachorro, quando você vai mostrar para ele o alimento, você pega a mão e aponta, está ali. O cachorro não entende o gesto humano. O que você apontar, ele vai olhar para sua mão. Então o cachorro ele tem que ser falado numa linguagem de cachorro. Então você tem que entender que o teu liderado, ele não é um gerente, ele é alguém que está aprendendo. Então você tem que falar na linguagem dele, numa linguagem que até ele consegue entender. Então aqui o Joseph Spencer ele vai falar, por exemplo, que o cachorro ele urinou no tapete. E aí você joga o cachorro lá fora e fala, seu lugar é esse, tem que mijar aí fora. O que o cachorro entendeu? Que quando ele mijar no tapete, ele tem que sair para fora. Sair para fora é sacanagem. É redundante. Ele tem que sair para o quintal. Não é esse o treinamento que você vai dar. Você mostrar para o cachorro que quando ele mijar lá fora, ele recebe um prêmio. E esse é o objetivo do liderado. Ele tem que entender qual o objetivo claro e nítido que ele tem que atingir. E quando ele atingir aquele objetivo, ele vai ter um mérito e ele vai comemorar assim como comemorou derrotando os pinos. Nossa, ficou muito claro, né? Essa parte final aqui, quando ele encontra com o gerente para explicar os 3 tópicos, ficou muito mais nítido. Ficou muito impressionante. O segundo tópico é justamente o elogio minuto. Ele vai explicar que flagrar o funcionário fazendo algo positivo é algo que o funcionário deseja, é algo que a gente quer que seja feito. Porque justamente nós possuímos essa capacidade de estar alegre, de estar feliz, e todos nós erramos. E mostrar para o funcionário que como ele erra e ele merece uma segunda chance é algo que deixa a pessoa um pouco mais completa, um pouco mais feliz. Por isso que ele vai dizer aqui que você deve olhar o funcionário ali, não procurando erros, mas procurando acertos. Assim como você, no petisco dos animais ali, você estava ponderadamente, a cada passo da meta do processo, presenteando com aquele mérito, você vai fazer isso
com os humanos. Esse mérito, às vezes, pode vir na forma de um bônus financeiro, pode vir com um extra, você pode colocar uma meta, se você atingir determinado patamar, você recebe uma comissão a mais. Isso todo mundo gosta. Esses bônus, esses extras incentivam o funcionário a trabalhar. Quando você trabalha por recompensa, você trabalha muito mais motivado. E isso é muito legal. No último ponto, que é justamente na repreensão minuto, ele vai dizer assim, que você deve, algumas vezes, ultrapassar esse 1 minuto, porque você vai ouvir o outro lado, principalmente na parte da repreensão. Mas você não precisa se estender demais, até porque repreendeu, corrigiu, acabou, esquece. Você nunca mais toca naquele assunto, a não ser que aquilo seja recorrente, porque você deu para o funcionário o objetivo claro e nítido que ele deve fazer. Você dá as ferramentas para ele trabalhar com elogios, ele sabe qual é todo o processo. E ainda assim ele errou, então você entende que existe alguma coisa no processo dele e não no seu, porque foi muito claro e nítido. Então você vai sentar com ele, mostrar para ele de imediato o erro que ele está corrigindo. Agora olha que interessante, ele deixa aqui um texto assim, uma história sobre um imperador e o primeiro-ministro. Porque ele vai falar uma relação, por que você deve primeiro repreender e depois elogiar. Ele diz que esse imperador, para poder controlar, é uma história, não sei se é verdade, ele cita aqui, inclusive nem ele sabe, que tinha um imperador e seu primeiro-ministro, e o primeiro-ministro estava ganhando fama, e ele falou assim, olha, eu vou quebrar esse imperador, esse primeiro-ministro, né? A partir de hoje, o imperador vai só elogiar o povo, os seus funcionários, os seus liderados, e o primeiro-ministro vai só criticar. Tá bom, tudo bem. E ele viu que depois de um determinado tempo, ele dava ordem, o povo não obedecia, porque o imperador era muito bonzinho, eles viram que o imperador era muito benevolente. E o primeiro-ministro era rígido. Ele dava ordem, a pessoa obedecia imediatamente. O imperador falou, opa, minha estratégia deu errado, vamos inverter os papéis. Então ele passou a repreender e o primeiro-ministro passou a corrigir. Quando ele passou a repreender, o povo falou assim, uai, o cara era bonzinho, agora virou vilão, vamos tirar esse cara daí. O povo destituiu ele e colocou o primeiro-ministro no lugar, por quê? Porque quando vem a repreensão e depois vem o elogio, ele tende assim, olha, esse cara ele é rigoroso, mas é um cara bondoso. Quando o cara é bom e depois rigoroso, vai falar assim, pô, esse cara mudou de mentalidade, esse cara passou a ser mal. Então a percepção que o teu liderado tem que ser exatamente essa, que você é uma pessoa rigorosa, você é uma pessoa rígida, por quê? Porque você quer que as coisas saiam do jeito correto que tem que ser, do jeito organizado que tem que acontecer. Uma instituição, se tudo não for organizado, vira uma bagunça e você não atinge os resultados que você precisa atingir. Por isso os objetivos claros, os elogios para que você possa traçar essas metas para que o funcionário ou o liderado ele entenda o caminho que ele deve percorrer até chegar no objetivo final e tem que ser rigoroso na hora da repreensão. Errou imediatamente você corrige, imediatamente você mostra para ele qual que é o caminho que ele deveria seguir, porque você já deixou claro antecipadamente, por isso que tem que ser seguidos os passos no processo, e depois você mostra que ele é importante e não o erro. Que você tem que lembrar sempre que o valor das pessoas é totalmente diferente do comportamento dele. E essa é a chave do gerente minuto. É sempre lembrar que o valor da pessoa é muito maior do que o seu comportamento. O seu comportamento pode ser um comportamento bom, então vai ser elogiado. O seu comportamento pode ser um comportamento ruim, vai ser repreendido. E se for repreendido demais, então essa pessoa não quer continuar na sua equipe. Você vai entender justamente que aquele funcionário não serve para aquilo. Ele vai deixar claro aqui, não existe um funcionário perfeito, não existe um funcionário pronto. O que você vai fazer é treinar aquele funcionário, aquela equipe, para que ele atinja um patamar mais alto. Eu vou deixar essas frases no short para você entender, justamente que esses pontos menores são algo que compõem a tua liderança. Legal, né? Gostei bastante desse livro, por isso que passou um pouquinho dos demais, porque é algo que serve na minha empresa, na minha vida e também tenho certeza que vai servir na sua e justamente na filantropia aí na sua igreja, quando você precisar liderar alguém. Obrigado por me acompanhar até aqui e te espero já nos outros livros do Jordan Spencer.